Nesse vídeo, a gente vai ver um pouquinho como trabalhar com ilustração em desenho digital. Eu vou mostrar isso para vocês a partir dessa ilustração básica que eu fiz da minha filha. Então, eu fiz ela aqui no próprio Photoshop, tá? Tem uma camada aqui de traço, tem uma camada de referência, de fotografia, que está invisível. E eu já adiantei e criei um demarcador do rosto. Por que eu fiz isso? Fica mais fácil trabalhar a parte de pintura sem ter que me preocupar muito com a beiradinha. Eu poderia ter feito já uma pintura mais cuidando dessa borda da imagem, né? E depois eu passaria a trabalhar dentro daquela seleção, ou poderia criar um demarcador direto e já está feita essa seleção desde o início. Eu achei mais fácil assim. Vejam que não está bem redondinho aqui em cima, não tem problema, porque o cabelo vai cobrir essa parte, então só peguei mesmo essa parte do rosto mais embaixo e depois fica, o cabelo fica cobrindo, né, o término aqui do rosto. Bom, então, numa camada diferente da camada de traço, eu já criei aqui, então, cor base, rosto, eu vou criar, como o nome já diz, a cor base do rosto. Eu já peguei uma amostra de cor. E aqui é bem interessante que eu estou trabalhando com a mesa digitalizadora. A mesa digitalizadora me permite aplicar a pressão da caneta, a pressão que eu faço na caneta, no meu desenho. E isso pode ser de diferentes maneiras. Esse pincel específico que eu peguei, o que ele vai fazer? Notem aqui a cor. Fraquinha, bem fraquinha. Vai ficar mais forte, mais forte. Ó, bem forte. Fraquinha, mais forte. Por que isso? E vejam que tá só pintando dentro, né? Porque a seleção tá do rosto. Por isso que quando eu fui lá fora não deu pra ver. Essa região mais escura, ela foi feita quando eu coloquei mais pressão na caneta. Essa região mais clara, ela foi feita quando eu coloquei menos pressão na caneta. Muito legal. Mas e se você não tiver caneta, como é que faz isso? Bom, o trabalho vai ser um pouquinho diferente. Você vai pintar normalmente, eu vou desligar aqui a pressão. Ó, tem uma caneta normal agora, então isso aqui poderia estar fazendo com o mouse, poderia estar fazendo com qualquer outra ferramenta, né? Eu sugiro que não trabalhe com o touchpad de um laptop, porque fica bem ruim. Mas, enfim, preenchi, poderia ser com a lata de tinta também, para preencher tudo de uma vez. Está aqui preenchido. O que eu faço com isso? Tem aqui embaixo duas ferramentas bem interessantes, que são as ferramentas de subexposição e superexposição. O que elas fazem? Bom, deixa aqui, subexposição, já estou aqui 100%, vou colocar no tom médio. O que ela vai fazer? Ela vai clarear uma parte da imagem que ela está entendendo como tom médio. O que é o tom médio? O tom médio é aquele tom que nem é muito escuro, nem muito claro. Então, ele entende isso como tom médio. E eu tenho outra ferramenta, que é oposta a essa, que vai fazer justamente o contrário. A superexposição, ela vai aumentar aqui a exposição dela para 100%. Vou voltar no tom médio, que eu posso escolher, né? Se eu vou atuar nas sombras, nas regiões mais escuras da imagem, nas regiões médias, nas regiões de realce, as regiões mais claras. Quero trabalhar no tom médio também. Eu quero escurecer esse tom médio. Então, eu consigo escurecer assim, e aí eu posso fazer uma mudança na cor, né? Sem ter a mesa digitalizadora. É uma maneira de trabalhar. E depois, se eu quiser dar uma melhorada nesse aspecto, tem algumas outras ferramentas aqui em cima que você pode utilizar. Por exemplo, a ferramenta de desfoque. Olha só, vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho. O que eu vou fazer? Eu vou desfocar a beirada dessa imagem. Talvez não seja tão perceptível. Vou aproximar aqui para vocês. Talvez não seja tão perceptível a diferença entre uma cor e outra. Vou botar até uma outra cor aqui no meio, só para vocês conseguirem ver. Tem um amarelo aqui que não tem nada a ver com o desenho, mas só para a gente realmente voltar a enxergar essa ferramenta, né? Então, volto ali no desfoque, ó. Percebe como a beirada, né, a borda, nessa cor que eu acabei de criar, ela deu uma desfocada. Então, dependendo do que vocês forem fazer, vocês podem usar essa ferramenta também. Tem outras aqui. A nitidez ela vai fazer o contrário, né? Ela vai tentar tornar nítido alguma coisa que seja desfocada, mas ela cria esse ruído aqui. Não é tão interessante. E a outra ferramenta que eu tenho aqui é a ferramenta borrar. Eu estou até com um pincel diferente aqui selecionado, mas você pode selecionar o pincel que quiser dentro dessa listagem aqui de pincéis, né, de opções. Então, o borrar, ele vai tentar
deu uma borrada, uma misturada, vou voltar e fazer com um pincel mais comum, fica mais fácil talvez perceber. Ó, ele deu uma borrada, vai para um lado, vai para o outro, ele leva a tinta, né, de um lado para o outro lado e dá uma misturada, uma mexida nas cores, tá? Eu posso usar em combinação essas várias ferramentas, né? Então, borrei, aí depois eu desfoquei, enfim, forma de trabalhar vai depender de cada desenho que vocês tiverem, ok? Então, eu vou continuar agora com a coloração aqui desse desenho. Vou apagar essa que eu fiz agora, porque ela não tem nada a ver com a minha imagem, né? Com o que eu tô querendo. E então, eu vou continuar com a coloração e ligando o modo de pressão aqui da minha mesa digitalizadora. Então, liguei aqui no Photoshop essa opção. Então, eu vou começar a pintura. Vejam que tá bem suave, tá quase branquinho, né? Mal tá aparecendo a cor, isso porque eu tô aplicando bem pouca pressão. Eu realmente só quero colocar uma cor base aqui, depois eu coloco mais pressão para ir mexendo nisso aos poucos. Mas por enquanto eu quero uma cor base. Até que ficou claro demais, vou colocar um pouco mais de pressão. Vai, trabalho. Agora eu vou começar a colocar mais força na caneta em algumas regiões específicas da imagem para eu poder fazer essa sombra melhor. Só que eu não estou gostando desse tipo de acabamento que está dando. Então eu vou escolher um outro pincel. Eu estou com esse pincel, ele tem a borda dura. Eu quero esse outro pincel aqui. Que vejam que o limite dele ele é mais suave. Eu acho que vai dar um efeito melhor para o meu trabalho. Olha só, fica mais suave a transição. Não que eu não possa trabalhar depois com aquelas ferramentas de borrar, né? Aquelas todas que eu mostrei para vocês agora há pouco. Mas eu acho que já é mais fácil fazer de um jeito que me facilita a vida depois. Então, estou começando a trazer mais essa sombra. E aqui é importante eu pensar onde que vai ter sombra, onde que vai ter luz na minha imagem. Então, às vezes, fazer um estudo de luz e sombra pode ajudar. Então, estou trabalhando aqui, fazendo sombra, embaixo do narizinho. Não ficou legal aqui, tá muito grande meu pincel. Agora vou começar a trabalhar com detalhe, então vou reduzir um pouco ele. E na hora que eu reduzo, acontece outra coisa interessante. Ele pode, às vezes, parecer que está mais concentrado. Se for o caso, eu posso reduzir um pouco a opacidade dele aqui em cima. Deixar, então, com uma certa transparência, pode ficar melhor. Acho que está grande ainda, né? Vamos diminuir ainda mais. Não gostei. Aqui em cima, vocês estão vendo que eu estou mexendo no histórico? O histórico, ele me permite voltar várias ações que eu fiz antes. Então, é bem legal, uma ferramenta que me ajuda muito. Vocês também vão acabar trabalhando. Olha só, tá esquisita essa transição, né? Então, vou usar ali a ferramenta de desfoque, vou usar a ferramenta de borrar, vou dar uma mexida nisso aqui para melhorar. Então, mesmo com o pincel, às vezes a gente acaba tendo que trabalhar com a ferramenta assim. E olha só, eu mexi antes, ele continua mexendo, né? O pincel tá aqui, ele tá mexendo ali. Vou até voltar. Isso acontece esse lag quando eu uso a ferramenta borrar. Então, não usem muito a ferramenta assim, sem esperar, porque ela vai dar ela vai continuar agindo sem que você esteja ainda mais mexendo nela, certo? Então, eu vou continuar o trabalho aqui. Esse nariz não tá dando certo. Opa. Eu vou usar um outro modo de visualização. Tem uma coisa interessante que eu consigo fazer aqui no Photoshop. Quando eu aperto Tab, olha só, eu transito entre uma visualização com as barras aqui de menu de ferramentas, né?
e uma visualização mais limpa. Pode ser legal trabalhar com essa visualização mais limpa. Então, a gente tem mais espaço de trabalho, né? Olha só, uma coisa que eu fiz que não foi legal. Tá vendo que aqui eu não gostei de como ficou o nariz? E como é que eu tiro isso? Se eu usar uma ferramenta de borracha, ó, eu apaguei o fundo também. Eu comecei a fazer sombreamento sem ter feito uma nova camada. Isso não foi muito inteligente, porque agora, se eu quiser voltar alguma coisa, eu não consigo. Quer dizer, até tem algumas ferramentas. Tem uma ferramenta aqui de borracha que eu consigo, na verdade, selecionar em que ponto que eu quero que ele volte aqui e eu consigo usar a ferramenta, na verdade, de pincel de recuperação histórica, aqui ó, pincel histórico de arte. Então eu consigo, eu selecionei essa parte aqui, pode ser aqui em cima, selecionei ali, então vou usar o pincel aqui, ele vai voltar para a configuração que eu estava lá atrás, olha só. Então ele não mexeu no fundo, ele preservou o fundo, porque o fundo foi algo que eu fiz antes disso. Então é uma ferramenta legal. Mas agora eu não vou mais cometer esse equívoco, né, de continuar a sombrear nessa camada. Vou criar uma nova camada, que essa aqui afinal era a cor base que eu tinha nomeado assim, né? Nessa outra camada agora que eu vou criar, que eu criei agora, na verdade, eu vou continuar o sombreamento. Eu posso fazer de algumas maneiras. Eu posso continuar com essa ideia do pincel e da pressão. Eu posso fazer uma coisa um pouco mais marcada, e aí eu posso até desligar aqui em cima essa minha pressão, se eu quiser, e eu marco algumas regiões específicas e depois eu transformo essa camada numa camada, por exemplo, de luz indireta, ou de luz direta, ou de qualquer modo de mesclagem que eu achar válido para esse tipo de trabalho. Pode ser esse aqui de escurecer, se for necessário. Eu posso reduzir um pouco a opacidade, e daí eu vou trabalhar, não preciso preocupar tanto com a pressão ou com a cor específica. Eu consigo isso, né, mexendo então nesses parâmetros. Ó, vai ficar mais clarinho, vai ficar mais escuro. É uma outra maneira da gente trabalhar, ok? Então, isso vale tanto para trabalhar com uma cor assim, inclusive eu vou deixar essa cor, vou criar uma nova camada aqui, isso é uma coisa legal, ter uma amostrinha de cores. Então, uma paleta, né? Vou colocar aqui paleta. E nessa cor, nessa camada eu tenho aqui, opa, ó, por que eu não consegui desenhar aqui? Olha a seleção de que tá no rosto, certo? Se tá no rosto, eu não vou conseguir fazer nada fora do rosto. Para eu cancelar a seleção, atalho Ctrl D. Agora eu consigo fazer um risco aqui fora. Isso aqui é só para eu ter o registro dessa cor. Eu poderia colocar a cor também numa amostra de cores, certo? Agora vocês viram que ela ficou com uma cor diferente? É porque eu estou com a pressão ligada, estava com a pressão. Então, se eu na verdade, porque eu estou com a opacidade dela, não foi nem a pressão está desligada. Ó, voltei na opacidade 100% e agora eu tenho aqui a cor original, certo? Sem influência da pressão, sem influência da opacidade. Vou voltar agora na minha camada que eu estava trabalhando, ali a pintura, e aqui eu vou transitar entre essa cor base, né, que já está aqui selecionada, e o branco. Então, venho aqui nessa outra cor e escolho o branco. Isso para poder fazer regiões de luz. Eu posso facilmente transitar entre uma cor e outra apertando outro atalho, que é o X. Então, apertei X, agora eu estou com o branco ativo. Então, isso também ajuda bastante. Vou voltar a ligar a opção aqui da mesa digitalizadora. Aumentar aqui um pouco o tamanho do pincel. E continuar trabalhando. Lembrando que eu estou com opacidade mais baixa. A opacidade mais baixa, ela funcionou para esse sombreado, mas para a luz aqui que eu estou colocando não foi legal. Então, vou criar uma nova camada, vou trabalhar com luz indireta nessa camada e começar a trabalhar regiões mais claras a partir dessa camada aqui de luz indireta.
Vejam que nomear as camadas é uma boa estratégia. Facilita a gente encontrar depois onde que está cada parte da sua imagem, certo? Vou botar um vermelhinho também. Opa, eu tô escrevendo, nem sei de que botei aqui. Bochechas. Vamos lá. Vou colocar um vermelhinho também na bochecha. E aí, vou trabalhar aqui em cima de onde está a cor branca. E cor branca não, tanto faz, não preciso da amostra. Ela não é uma cor difícil de conseguir depois, né? Na verdade, nenhuma cor é. Só eu colocar ali no painel de amostras, eu poderia colocar a cor ali. E seria bem fácil voltar a ela depois. Bom, vou voltar aqui, então, no meu pincel. Por que ele não estava ativo? Naquela hora que eu fui escrever alguma coisa, sem querer, eu apertei algum atalho que eu fui para outra ferramenta dentro daquele menu. Ó, vou dar uma vermelhadinha aqui na bochecha, né? Então, vou criar mais uma camada. E aqui essas várias camadas você cria como você achar melhor. Mas as coisas, quanto mais separadas possíveis, mais ajuda você a encontrar depois o que você precisa fazer corretamente seus ajustes, as suas correções. Vou continuar trabalhando aqui nos detalhes, adicionando sombra, adicionando luz. Olha só, eu esqueci de selecionar de novo o rosto, né? Então, na hora que eu estou pintando aqui, eu posso estar pintando fora. Então, vou voltar ali nos demarcadores, com o Ctrl, seleciono o rosto, e agora eu consigo trabalhar só nessa região do rosto mesmo, sem pintar fora. Inclusive, se eu tiver pintado fora, eu posso sempre apertar Ctrl Shift I. Ctrl Shift I, ele cancela o que está fora da seleção. Então, ele inverte a seleção. Posso vir aqui na borracha, se for o caso, se tiver pintado alguma coisa fora, e pintar e apagar, né, o que está fora aqui da seleção. Acho que não tinha nada, acho que eu não cheguei a fazer nenhum risco fora daqui da área, mas só para pegar realmente o comando. Então, Ctrl Shift I, invertir de novo, estou agindo aqui dentro, ok? Esqueci de salvar a cor da bochecha. Deveria ter colocado nas amostras, na minha paleta, em algum lugar. Mas tudo bem. Também não precisa ser a cor exata sempre.
Mudei ali a seleção sem querer. Às vezes acontece uma coisa assim. Nada que um Ctrl Z não resolva, né? Santo Ctrl Z. Uma das razões de eu gostar tanto de trabalhar com computador. Ó, tá ficando uma carinha mais interessante até, né? Vamos dar uma pisada aqui nesse... Gostei. Percebam que eu vai e vem no uso das ferramentas, das cores, testar. Ó, tá? Bom, por enquanto acho que vai ser isso. Próximo passo, vou trabalhar agora a boquinha, vou trabalhar olhos. Eu vou criar um demarcador para cada parte dessas, eu acho que é mais fácil. Então, vou criar aqui demarcador para o olho, voltando na ferramenta caneta. Aqui. E vou criar do outro lado também. Eu consigo criar um demarcador com mais de uma forma, não tem problema. Elas não precisa ser uma única forma, né? Vejam que elas estão desconectadas, mas faz parte do mesmo demarcador. Olhos. Mesma coisa, vou selecionar. Venho aqui na camada e olha só, eu tenho aqui várias camadas que eu usei de bases para fazer o rosto, né? Para ficar mais fácil o meu trabalho, eu vou colocar essas camadas dentro de um grupo. Tem uma pastinha aqui, então coloquei na pasta rosto. Pronto, fica mais fácil trabalhar assim. Pelo menos o trabalho fica mais organizado. Tem gente que prefere que fique tudo visível, tem gente que prefere trabalhar assim. Aí vai de você. Como você se achar, tá valendo. Então, eu vou continuar agora fazendo a pintura dos olhos, né? Partimos daquele branco típico, embora a gente saiba que não seja bem branco sempre, né? Embora olho de criança costuma ser bem mais branco, parece que de adulto. Não sei se já notaram isso. Parece que eles são mais brilhantes. Enfim, aqui. Ficou um pouco forte essa parte agora. Deixa eu... Opa. Olha só, olha eu clicando onde não deve, sem querer, fui parar na camada de luz. E aqui, pronto, voltar na camada do olho. Aqui. Pronto. Vou fazer agora a parte aqui interna. Vou escolher aqui uma outra cor para fazer esse olho. Acho que algo assim talvez esteja bom. Eu trouxe, olha só, se eu fiz errado aqui, eu coloquei a camada de paletas dentro da camada de rosto, do grupo de rosto, ela fica fora. Voltei na camada de paleta, só para eu salvar aqui a minha cor do olho. Vou deixar ela aqui. Opa, tá de fora. O X eu seleciono. Estou com a cor aqui de referência, ok? Então, volto no demarcador, seleciono os olhos. Venho aqui de novo. Uma nova camada. E aqui eu quero trabalhar com pincel duro, porque eu não quero que a beirada fique aquela beirada suave, né, que a gente tinha até então. Não vai funcionar para esse meu momento aqui da ilustração. Até porque eu quero fazer uma bolinha única, vou inclusive fazer sem a pressão,
até mexendo com o mouse nesse momento. Isso é outra coisa importante quando você trabalha com mesa digitalizadora. Não quer dizer que você sempre vai trabalhar com mesa digitalizadora. Por exemplo, a parte do uso da ferramenta caneta, eu prefiro trabalhar com o mouse, eu acho mais fácil. Ó, o olhinho tá ficando assim, não tá pronto ainda, né? Mas é um início. Sem traço tá horrível por enquanto, né? Eu acho que eu vou manter o traço, na verdade. Só realmente estava vendo como é que ficaria assim. Bom, vamos continuar então. Demarcador, olhos. Vou voltar aqui no meu pincel duro, mas eu quero ele bem pequenininho agora. Assim, talvez. Trabalhar com branco. Olha só. Branquinho do olho. Olhinho brilhando. Achei que ficou meio forte. Vou fazer em outra camada. Essa camada aqui. Pupila, né? Nem sei. Branco. Por que que eu fiz isso? Parece a mesma coisa, né? Mas aqui eu vou mudar. Quero trabalhar com a opacidade um pouquinho diferente, que eu não quero tão intenso quanto estava antes. Eu também vou vir aqui trabalhar, voltar no pincel esse de borda mais suave. Voltar a trabalhar com a mesa digitalizadora. E colocar um brilho aqui no... Vamos ver como é que eu faço esse brilho. Esquisito. Às vezes a gente testa muita coisa também sem saber o que vai fazer exatamente. Eu volto muito nos meus trabalhos, porque eu vou testando. Oh, não gostei não. Vou vir aqui no histórico de novo. Ficou meio forte isso aqui. Um pouco melhor. Bom, próximo passo. Vou trabalhar a boquinha agora. E não quer dizer que o olho está pronto, não quer dizer que, que o rosto está pronto. São partes que eu vou fazendo, mas que vão ter ainda continuidade em algum momento. Boquinha. Como é que faz? Caneta. Lá. Os pontos-chave. Agora, altero a posição desses pontos. Crio os outros que forem precisos. E tenho aqui a minha boca delimitada, né? Mais ou menos isso. Boca, tá aqui. Vamos trabalhar a boca agora. Os olhos eu vou botar num grupo novo. Olhos. E agora eu vou fazer em uma nova camada a parte da boca. Trabalhar aqui com uma cor quase preta para esse fundo aqui da boca, escuro, né? Vou trabalhar com uma cor agora mais avermelhada para língua. Essa avermelhada eu vou trazer um pouco também para lá, afinal não é escuro, ele é vermelho também, né? Só tá sombreado. Aqui.
tá aqui a boquinha. Bem? Acabei fazendo tudo em uma camada só. Então, essa boca, posso até criar um grupo para ela, mas não faz tanto sentido quanto as outras camadas que eu fiz. E outra coisa, além de organizar o trabalho, quando eu coloco em grupos, olha só, eu consigo apagar partes específicas da imagem, deixar invisível, então estou mostrando só tudo menos o rosto, estou mostrando tudo menos os olhos, tudo menos a boca. Então, é outra vantagem de trabalhar com essa organização que eu mostrei aqui. Ok? Fazer agora o cabelo. O cabelo eu não vou criar demarcador, porque ele é muito irregular. Eu acho que criar um demarcador não vai me ajudar em nada, não vai contribuir em nada. Então, vou escolher aqui a cor do cabelo. Tem um cabelo um pouquinho mais claro. Assim, talvez. Deixa eu ver se não vai ficar ruivo, que também não é ruivo. Pode ser assim. Vou começar a trabalhar em cima. Claro que agora vai ficar meio duplicado, vai ficar meio estranho. Posso deixar até opacidade menor dessa camada base. Vai fazendo o cabelinho aqui sem essa camada tá influenciando, né? Então, ela tá aqui para me ajudar no desenho, na posição do cabelinho. Mas eu não estou influenciada pela cor dela em si. Viram que sem querer eu cliquei nela. Eu posso vir aqui nessa camada de bloqueio, nessa opção de bloqueio, aliás. Eu agora não vou sem querer mexer nela como eu tinha acabado de fazer. Então, pode ser interessante também fazer isso. Ó, se eu tiro o traço, tá assim. Eu vou dar um pouquinho agora, botar uma cor um pouquinho diferente. E agora eu quero fazer uma camada de traço um pouco mais preciso, talvez, um pouco mais cuidadoso do que aquele inicial que eu tinha feito, que é um rascunho no fundo, né, da minha ilustração. Então, eu vou fazer isso nessa nova camada que eu acabei de criar. Eu vou trabalhar com preto. Posso trabalhar com esse pincel. Opa, não tô no preto. Aqui. Posso trabalhar com esse pincel que ele vai dar esse sombreado. Posso trabalhar com um pincel esse mais rústico, de certa forma, né? Olha só, agora que eu vi aqui atrás, ficou meio esquisito o cabelo.
ele não ficou bom ainda. Ele tá parecendo a junção do rosto com o término do cabelo, então tem que botar um pouco mais de força, digamos, um pouco mais de força, de certa forma, na caneta, para que não fique tão notável essa diferença. Ó, já melhorou, né? Esses detalhezinhos fazem toda a diferença. É legal a gente sempre dar uma boa conferida no nosso desenho, ver se ele está de fato como a gente quer. E também varia de estilo, porque é um estilo mais realmente permita essas algumas, não sei imperfeições, mas algumas áreas não acabadas, né? Questão de estilo realmente de desenho, de ilustração. Tem jeitos mais fáceis de fazer? Tem. Eu podia ter baixado um brush de cabelo. Tem isso. Mas eu estou fazendo por aqui mesmo, mostrando como que o programa tem. Comecei a fazer e assim que tá saindo. O cabelinho tá assim. Eu acho que ainda vou fazer mais uma parte do cabelo, parte mais escura, por baixo dessa daqui. Então, eu vou criar mais uma camada, vou botar embaixo dessa camada de cabelo, e vou criar uma cor um pouco mais escura do que eu estava usando inicialmente. E vou fazer aqui por baixo. Trabalhar com um modo diferente aqui de mesclagem. Vamos ver qual que eu vou mexer. Bom, depois eu vejo isso. Por enquanto, só criar umas regiões mais escuras. Um pouco mais de dinamismo aqui pro meu cabelo. Fica mais interessante. E aqui, voltando nesses modos, ele estava no modo normal, né? Olha só, se eu escolho qualquer outro modo, consigo ter efeitos diferentes de como que essa camada minha interage, como que ela mescla com a camada que está abaixo. Então, eu vou escolher aquela que melhor vai trazer um resultado mais interessante para o meu trabalho. A maioria, confesso que eu não gostei muito. Achei que não funcionou, não tinha o objetivo que eu queria. Mas tem uma outra que é mais interessante. Escurecer, eu achei esse aqui cor mais escura. Ficou legal. Aqui, ó, escurecer. Essa aqui eu gostei mais. Mas eu vou trabalhar com ela com uma opacidade um pouco... Essa eu vou deixar assim. E a de baixo, vou nomear aqui cabelo escuro. Essa daqui eu vou trabalhar com opacidade talvez um pouco mais baixa. Não tanto. Não gostei muito, não. Vou voltar na camada normal. Deixa eu ver. De repente eu mesclo as duas aqui, trabalhando na opacidade, ó. De repente alguma coisa assim. Enfim. Cabelo. Nova camada. E agora eu vou fazer a camada do traço, né? Então, voltando no preto. Sempre que eu quiser voltar para o padrão preto-branco, eu posso apertar D. Olha só, ele muda aqui as cores. Foi para o preto e foi para o branco. Então, ajuda também a gente ter essa ferramenta aí na lista mental de ferramentas possíveis. Vou começar a trabalhar, então, agora com esses detalhes. E aqui tem que ter uma certa precisão no traço. E, às vezes, a posição que está o desenho pode não ser muito boa para isso. Então, tem outra ferramenta do Photoshop. Eu aperto R, olha só, eu consigo girar a tela de visualização. Eu não estou girando a imagem em si, é somente a tela. Então, para me ajudar a fazer o desenho. Eu vou tirar também aquelas ferramentas, né? Apertando Tab, para ficar mais limpo o meu desenho. Fiz ali a sobrancelha. Vou
para cá. Eu consigo movimentar com a rodinha do mouse para cima e para baixo, e apertando o Ctrl vai para um lado e para o outro. Olha só que a pressão ela ficou maior no final, né? Não gostei. Acho que não é bem isso que eu estou esperando. Na verdade, talvez a pressão não seja mais adequada para esse momento aqui. Pelo menos não com esse brush que eu estou usando. Eu posso tentar usar um outro tipo de brush. Ao invés desses pincéis gerais, talvez... Ver. Capacidade de pressão. Tamanho de pressão. Esse aqui pode ser legal para mim. O que ele vai fazer? Ele vai mudar o tamanho, ó, de acordo com a pressão da caneta. Então, vai ser esse aqui que eu vou usar agora. Por que eu estou fazendo invertido aqui? Porque eu tendo a começar mais suave e aumentar a pressão depois. Então, eu acho mais fácil fazer invertido para ficar mais parecido com a outra do que ao contrário. Não estou gostando muito desse efeito do pincel, não. Vamos ver uma outra opacidade. Se você quiser avançar o vídeo, agora eu vou ficar nesses detalhes. Pode demorar um pouquinho. Talvez você possa querer avançar um pouco e me ver no final aqui dessa ilustração. Vou deixar o vídeo rodando. Acho que o principal de conteúdo já foi. Esse aqui dá aquele aspecto mais desenho com lápis, né? Acho que fica interessante, na verdade. De repente, eu vou tentar fazer com esse aqui.
Achei que não ficou legal esse finalzinho em relação ao outro lado. Vou dar uma diminuída aqui no pincel. Não quero que ele chegue até o final. Prefiro assim. Às vezes eu posso querer fazer o traço um pouco diferente do que está embaixo, que foi o caso aqui, fazer algum tipo de correção. Eu achei que estava meio tortinho antes. Posso fazer então uma mudança agora. Vou botar essa camada de traço para trás do cabelo, porque eu não quero que apareça aqui nessa parte. Então, tem outra ferramenta legal aqui, porque é uma ferramenta de mover. Então, ela pode ajudar a movimentar em tanto traços, mas para movimentar realmente pelo desenho, acho que é mais fácil. Eu prefiro dar a rodinha do mouse, como eu falei, ou o zoom out e o zoom in com o alt. Aliás, o zoom aproximando ou voltando, né, com o alt ligado. Posicionando o mouse no local onde você quer aproximar ou para onde você quer afastar. Trabalhinho essa parte final, fazer esses ajustes. Eu confesso que eu não tenho a mão tão precisa para isso, acho que deu para perceber. Eu sei as ferramentas, mas a parte de desenho ainda apanho. Desenho digital até me viro, mas na mão livre é um pouco difícil para mim.
às vezes a gente faz algum ajuste, né? Vocês viram que a cor terminou aqui. O desenho ele poderia estar terminando aqui, no contorno. Esse contorno que eu estou trabalhando ele é mais fino, então esse contorno de trás pode acabar confundindo um pouquinho a gente. Olha só. Sabe que eu não gostei do olho? Olhando agora, achei que ficou muito diferente um olho do outro. O que a gente faz nessa hora? Só confirmar que tá com som, tá com som. O que a gente faz nessa hora? Eu vou replicar o olho de um lado para o outro, assim como vou replicar, eu acho, essa parte do nariz. Achei que ficou melhor esse lado do que esse lado. Talvez eu tenha mais facilidade com o olho, com o lado fazer do lado de cá do que fazer do lado de cá. Não sei. Como é que eu replico? Bom, vejam que eu apaguei aqui o rosto, porque eu não quero copiar parte do rosto, eu quero copiar somente o olho. Eu vou vir nessa ferramenta de seleção, escolhi essa aqui do retângulo. Poderia ser qualquer outro tipo de seleção que tem ali, pode ser uma elipse, pode ser seleção livre. Aperto Ctrl Shift V, ou Ctrl Shift C. Ctrl Shift C, ele vai copiar tudo que está visível aqui, não apenas, inclusive deletar aqui esse fundo para ele não ficar visível. Ctrl Shift C, tudo que está visível, ele copiou. Se eu tivesse copiado só com Ctrl C, ele iria copiar apenas o que está naquela camada específica que está selecionada, no caso essa camada aqui de traço que eu acabei de fazer. Venho agora, Ctrl V, ó, tá aqui meu olhinho nessa nova camada que eu acabei de criar, certo? Obviamente essa camada, esse olhinho, ele não pode ser assim como eu acabei de fazer, eu vou ter que inverter ele. Eu tenho aqui com o botão, com Ctrl T, eu abri esse menu de transformação. Eu posso agora, por exemplo, virar ele horizontalmente e eu tenho aqui o meu olhinho refletido do outro lado, ok? Eu não quero deletar esse outro olho de vez, eu acho que de algum modo pode ser interessante mantê-lo de backup, de repente. Então, vou fazer Ctrl Shift C, Ctrl V, ele está aqui. Vou botar aqui backup olho. Opa, errado ali. Backup olho. Poderia fazer o backup por camada também, mas sinceramente não vem ao caso. E agora eu vou ter que deletar o que tem desse olho nas várias camadas aqui que eu trabalhei com ele. Então, estou na ferramenta borracha, atalho para ela é o E. Vou deletar aqui, vou deletar a pupila, vou deletar o fundo do olho. E vou deletar também o traço. Esse traço que está aparecendo é o traço novo que eu fiz, tá aqui. Pronto. Olho. Ok. Vou trazer o novo olhinho para cá. Aqui, olhinho. Um pouco mais pra cá, talvez. Muito afastado. Aqui, será? Mesma coisa pro nariz. O nariz está onde? Ele é só traço, né? E ele é o traço novo. Cadê o traço novo? Olha só, tá vendo que eu já estou me perdendo nas minhas camadas? Isso porque eu deixei de nomear as coisas, deixei de organizar como estava antes. Então, já estou me perdendo. Essa aqui. Traço novo. Vamos copiar também. Selecionar. Ctrl Shift C. Ctrl V. Ctrl T. Virar horizontalmente. Vou trazer. Vou deletar antes esse outro
detalhe aqui que não ficou muito bom. Vou reposicionar o narizinho. Opa, cadê? Aqui. Vou reposicionar com o V, agora sim. Ah, tô com outro... Tô selecionando outra coisa aqui. Pronto. Vou reposicionar o narizinho. Tá aqui. Se eu quiser unir as duas camadas, eu posso selecionar as duas. Deixa eu só ajeitar aqui um pouco mais para cima. Posso selecionar as duas, apertar Ctrl E. E aí agora elas fazem parte de uma mesma camada. Perdi o nome, mas coloco de novo, traço novo. Ok, vou voltar agora a ver o rostinho. Vou colocar o plano de fundo de novo. Ó. Tá aqui. A carinha dela está pronta? Não sei. Não sei se eu gostei. Eu acho que ainda tem coisas a resolver. Por exemplo, aqui essa boquinha. Eu acho que eu posso mexer um pouquinho mais. Prefiro assim. Tem outras coisas, o próprio cabelinho, dá pra mexer mais. Vou criar aqui uma nova camada, vou fazer só um teste. Eu usar esse pincel que eu trabalhei agora o traço até esse momento. Colocar ele um pouquinho mais espesso e pegar o tom, esse tom aqui mais escuro que eu tinha. Tá? Esse tom mais escuro do cabelo. Como é que eu faço para pegar essa cor? Tem um atalho, que é o conta-gotas. Você pode apertar aí, ou pode vir aqui no menu, escolher o conta-gotas. E você vem na imagem e seleciona a cor que você está querendo trabalhar. Eu gosto também bastante dessa ferramenta, acho que ela ajuda. Ó, fazendo agora o cabelinho com essa outra ferramenta. Então, eu tinha aquela outra ferramenta de antes, que ela era mais suavizada, né? E essa daqui, ela tem um pouco mais de definição. Agora eu vou querer finalizar fazendo mais uns detalhes aqui na parte do rosto. Então, vai ser por cima de tudo que eu fiz até agora do rosto. Vou pegar aqui um pincel que eu usei antes, acho que foi esse aqui. Ele mostra um histórico de pincéis, tá vendo? Isso é legal. Ou posso ir direto no menu e escolher realmente o pincel que eu estava trabalhando, se eu lembrar, né? Olha só, eu vou bloquear a camada aqui para não acontecer de novo aquilo que eu falei para vocês, a gente sem querer mexer em outra camada. Eu vou bloquear agora todo o grupo, tá vendo? Então, toda essa parte de antes aqui eu vou bloquear. Inclusive, eu vou bloquear também toda essa camada do rosto, esse grupo do rosto, com exceção da camada 2 aqui. Posso selecionar aqui com Shift e vir aqui no cadeado e bloquear. Bem?
olhando assim agora, parece que não ficou legal esse traço que eu movi um pouco, né? Vou trazer ele um pouco mais para a esquerda. Então, voltei lá na camada do traço, tirar a seleção do Ctrl D, venho aqui com essa outra ferramenta de seleção, que é o laço, venho com o V e vou movimentar esse traço mais para cá. Olha por que é legal a gente trabalhar com essas paletas, com essa paleta de cores próxima aqui, acesso rápido. Tá vendo como eu vou ali com conta-gotas, já pego a cor, já trago para o desenho. Facilita, né? Criar uma camada agora de fundo, com uma cor diferente. Vou fazer isso com uma elipse. A cor aqui que eu vou colocar. Tá com a lata de tinta, um G. Por que que não deu certo? Porque eu tenho partes da imagem que elas têm transparência. Então, eu precisava do fundo branco. Então, para que isso não aconteça, eu vou vir aqui no demarcador do rosto. Nessa região do rosto, eu vou pintar de branco, com a lata de tinta. Aqui dentro, lata de tinta, o atalho para ela é G. Ó, pintei de branco, então agora o fundo é branco ali, né? Se eu apagar aqui, deixar invisível o rosto, vocês vão ver como ele tá branco. E aí eu consigo manter essa ideia da cor de base ali, mesmo com essa cor de fundo que eu acabei de colocar, ok? Basicamente isso. Poderia passar bem mais tempo trabalhando nessa ilustração, adicionando mais detalhes, mas por hoje é isso. Então, agora é com vocês, fazer de acordo com as habilidades de cada um, fazer o desenho de vocês. Eu fechei. E quem tiver uma assinatura aí pode aproveitar o momento para assinar seu desenho. Eu não tenho assinatura de artista. Se eu tentar aqui não vai dar muito certo. Ó, é isso. Coloquei aqui uma escrita, não ficou boa, como eu imaginar. Vamos deixar assim. Fechou, gente.